Fala pessoal, tudo bem? Professor Tiago aqui. Nessa nossa segunda aula sobre hereditariedade, a gente vai começar vendo um vídeo que ele vai mostrar para a gente a proporção do tamanho das coisas, tá? Faz uma comparação do universo até chegar num átomo, até chegar numa molécula. A gente vai ter um pouco mais de noção do tamanho de uma célula, né? Do tamanho de uma molécula de DNA. Esse primeiro vídeo é só para introduzir o assunto. E aí depois, na sequência, a gente vai utilizar o Aprender Sempre, tá? E aí a gente vai preencher, né, no Aprender Sempre o nome das estruturas celulares. E para isso a gente vai utilizar um site, que eu já até deixei lá no grupo para vocês, da célula 3D, certinho? Então, conto com a participação de todos e boa aula! Depois eu deixo o link desse vídeo para vocês poderem assistir com mais tempo, né? Mas ele é bem interessante, ó. Saindo aí do olho dessa moça, subindo 10 quilômetros, né? Então, para a gente ter um pouco de noção de proporção. Primeiro a gente vê o universo, e depois a gente vê o microscópio. Terra, Lua, 1 milhão de quilômetros. $100 bilhões de quilômetros, o sistema solar. Vai embora. 1 ano-luz. Um bilhão de anos-luz. Voltando aí para a Terra agora. E aí, tá se sentindo pequeno? O planeta nosso é muito pequenininho, né? Em relação ao universo. Voltando aí. Pronto, você teve uma noção do macro, né? Agora vamos ter uma noção do micro, que é o mais importante para a nossa aula de hoje. Entrando na retina. Vou dar até uma pausa agora. Bom, aqui nessa imagem a gente tem o sistema circulatório, né? Essas células vermelhas são as células do sangue, os hematócitos, né? E aqui, ó, uma célula branca, uma célula do sistema imunológico, tá? Então, esse é o tamanho de uma célula, 10 micrômetros, né? Que 1 micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000. Continuando aí, vamos entrar na célula. Bom, aqui nesse ponto, a gente já está vendo os cromossomos, tá? Que é o DNA condensado, do jeito que eu falei na primeira aula. Lembra que eu falei que o DNA ele é uma molécula? Então aqui, ó, ela é bem complexa, tá? É uma molécula bem enroladinha, se você for observar, ó, essa partezinha vermelha e azul representa o DNA, e aí tem umas moléculas meio esverdeadas aqui, ó, que são as estonas. Estona é a proteína que o DNA fica enrolado nela, como se fosse um novelo, né, de linha. E aí cada bolinha seria um átomo, tá? Então agora entrou num átomo de oxigênio. Deixa eu botar um minutinho aqui, um segundinho, só para a gente ter uma base. Vai entrar no átomo do oxigênio, tá? Ó, os elétrons, as órbitas dos elétrons, tá?
E aí, entre o elétron e o núcleo, tem um grande espaço vazio, né? Agora que a gente chega no núcleo de um átomo, onde estão os nêutrons e os prótons, e aí as partículas que formam os prótons e os nêutrons. Deu para ter uma noção, né, agora das dimensões, né? Então, quando a gente fala de átomo, fala de célula, seria mais ou menos essa proporção para a gente poder ter um pouco mais de noção. Gostaram do vídeo? Comenta aí. Bom, agora a gente vai pegar o caderno do Aprender Sempre, página 123. Deixa eu abrir aqui. Página 123. 123. Ciências, né? E a gente vai utilizar ele para nossa aula, tá? Bom, aqui a página 123. Então, nessa primeira parte, ó, os objetivos, reconhecer a célula como estrutura primordial dos seres vivos. Isso a gente já fez na primeira aula, né? E identificar as organizações celulares relacionadas aos genes e às características hereditárias. Então, na primeira questão, ó, vamos iniciar as atividades com uma roda de conversa para discutir algumas questões sobre a célula e, após algumas reflexões da turma, anote as respostas na tabela. Então, a primeira perguntinha aí, ó, vocês vão respondendo, né? Vou fazendo aqui com vocês. Deixa eu pôr escrita na tela. Bom, então, do que são feitos os seres vivos, né? Então, a gente já viu na primeira aula lá que a unidade básica dos seres vivos é a célula, né? Os seres vivos são feitos de células. Beleza. E aí, essa resposta aqui é pessoal. O que você entende por célula? Resposta pessoal. Então, escreve aí, pessoal. Não vai escrever pessoal, hein? Escreve o que você entende pela palavra célula. Escrever pessoal que eu te dou um. Terceira perguntinha aí. Que estrutura está relacionado à reprodução da célula? Então, quando a gente pensa numa célula, tem uma estrutura bem importante nela, que ficou frisado na primeira aula, né? É o núcleo, né? Então, onde a gente tem núcleo, onde a gente tem o DNA, é a estrutura principal ali de uma célula, ali que está relacionado à reprodução da célula, certo? Depois a última perguntinha aí, ó. Qual o papel da célula na genética? Então, em outras palavras, genética, né, tem a ver com gene. Lembra que o gene está lá no DNA? O DNA ele não está no núcleo? O núcleo não está na célula? Então, esse é o papel da célula na genética, né? É no núcleo da célula que os genes estão encontrados, né? Então, no núcleo das células encontramos os genes. Genes, para quem não lembra da aula passada, né? Ele representa aquela parte do DNA responsável pela produção das características. Então, DNA, né? Fazer um esqueminha aqui para relembrar. O DNA, que é aquela molécula espiral assim, né? Ele cheio de degrauzinho, parece uma escada contorcida. Os trechos do DNA que codifica a proteína, né? Então, vamos supor que aqui tem um trecho, aqui tem outro, né? O trecho do DNA capaz de codificar uma proteína, ele é chamado de gene. Essa codificação de proteína vai dar origem às características, tá? Então, esse é o gene, esse é o papel da célula na genética. Fechou essa parte? Bom, então agora eu vou abrir para vocês o modelo da célula 3D e a gente vai
preencher aqui embaixo a questão número 3. Então, na número 2, ó, você e seus colegas terão a oportunidade de explorar uma célula animal em 3 dimensões, que é o site que eu vou abrir agora. E depois, na número 3, a gente vai preencher as estruturas aí dessa célula na apostila. Pessoal, estou tentando acessar o site aqui da célula 3D, mas pelo jeito hoje esse site está em manutenção, né? Mas no site, quando ele estiver funcionando normal, essa imagem aqui, ó, né? Você consegue interagir com ela e vai clicando nas estruturas dessa imagem, que por sinal é muito bonita, né? Muito bem feita. E aí ele vai dando o nome da estrutura e a função dessa estrutura. É uma pena. Vou tentar de novo aqui, mas realmente o site está em manutenção hoje, ó. Você clica. Eu utilizei nas aulas passadas e tinha dado certo. Olha lá, não é possível acessar esse site. Não é a internet, né, que está com problema. Vou ver se eu encontro uma outra imagem, então, tá? Um minutinho. Bom, eu encontrei essa imagem aqui. Não é o ideal que eu queria, né? Mas ajuda. Então, na nossa célula da apostila, a gente tem 2 cortes aí, né? A primeira, um corte transversal, você consegue observá-la por cima. E do lado direito aqui você tem ela mais deitadinha, como se fosse um desenho mais 3D, tá? Então, começando pela primeira estrutura, deixa eu clicar aqui para desenhar na tela. Vamos pegar aqui agora. Faço. Pronto. Então, nessa primeira estrutura, a gente tem aqui, né, uma caneta. Essa estruturazinha aqui, verde, né, ela representa essa estrutura aqui, ó. Que tá bem ó, a gente tem um núcleo aqui, né? A gente tem um núcleo e a gente tem um complexo de membranas em volta desse núcleo. Esse complexo de membranas em volta do núcleo é o retículo endoplasmático, tá? Então a gente vai escrever aqui do nosso lado da apostila. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Sobre o retículo endoplasmático, tem o rugoso, né, que é esse que está sendo exposto aqui, e tem o liso. A diferença entre o rugoso e o liso é a presença de organelas responsáveis pela produção de proteínas chamadas ribossomos, tá? Logo, logo a gente vai ver um ribossomo ali. Bom, a segunda flechinha, ela está indicando, ó, dentro do núcleo, uma bolinha, né, que seria isso aqui, ó. Você tem um núcleo e no núcleo você tem uma outra esfera, vamos dizer assim, mais evidente. Essa esfera mais evidente é chamada de nucléolo. Nucléolo. Então, vamos lá. Nucléolo. O nucléolo, ele é responsável pela produção dos ribossomos, tá? O ribossomo é uma organela muito importante. É o ribossomo que fabrica as proteínas, tá? E as proteínas dão origem às características, lembra? Então a informação ela fica no DNA, depois essa informação ela vai ser transmitida para os ribossomos através de uma molécula chamada RNA mensageiro, e aí ali no ribossomo é onde que vai acontecer todo o processo da produção da proteína. Imagina que o DNA é a receita, tá? A proteína ela é a característica e o ribossomo é como se fosse o forninho que vai assar essa receita, né? Essa proteína, como se fosse um bolo, né? A gente poderia comparar os ribossomos como forninhos, tá bom?
Então, depois aqui, ó, do nucleolo, que é responsável pela produção de ribossomos, a gente tem o núcleo propriamente dito, né? Que aí ele está saindo aqui dessa partezinha mais inferior, mais vermelhinho. Então, a gente tem um núcleo. Núcleo. Agora, se você observar, vou até dar um zoom aqui, ó. Tem umas bolinhas branquinhas, tá vendo aqui? Uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha. Cada bolinha branquinha dessa daí, bem minúscula, representa essa organela que eu estava falando agora. Tá? Ela vai representar, então, os ribossomos. Uma das organelas mais importantes aí das células, tá? Responsável pela produção das proteínas. Olha o ribossomo aqui nesse desenho, tá? Perdão. Então a gente tem os ribossomos aí, né? Responsável pela produção de proteína. Olha, a gente tem aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem os ribossomos aderidos a essa membrana, certo? Bom, continuando na nossa célula da apostila, agora a gente tem um puxadinho aqui somente nessa parte azul aqui, que é o interior da célula. Isso aí a gente chama de citoplasma. Tá? Então, o citoplasma é a parte interior da célula, onde as organelas... O que é uma organela? É como se fosse um órgão minúsculo que as células possuem, tá? Então, nós temos o citoplasma aqui, ó. Ele é como se fosse a caminha ali das organelas, tá? Ele vai servir de apoio para essas organelas ficarem dentro da célula. Aí, logo embaixo, a gente tem uma outra organela membranosa, que ela até parece o retículo endoplasmático, né? Ela é cheia de dobrinhas. Só que ela geralmente ela fica mais próxima da parte externa da célula, né? Essa organela que eu estou falando. Ela fica mais próxima da parte externa, porque ela está relacionada à secreção de substâncias. Então, por exemplo, um órgão que tem bastante secreção, uma glândula hormonal, por exemplo, vamos dizer a tireoide, as células que formam a tireoide, né, que é uma glândula que vai secretar um hormônio, ela tem bastante desse tipo de organela. E essa organela se chama complexo de Golgi. Vamos ver ela aqui na célula do lado. Aquela aqui, ó. Né? Aparelho de Golgi, tá? Nesse desenho, mas pode ser o complexo de Golgi que vai dar na mesma, tá? Mais comum você ouvir complexo de Golgi, às vezes até complexo golgiense. Então, complexo de Golgi. É essa organela aqui. Está responsável, então, com a secreção de substâncias, tá? E aqui, ó, fora, terminando a nossa célula, a gente tem a tão famosa membrana plasmática. Membrana plasmática, ela envolve totalmente as células. Se a célula fosse uma laranja, né, a membrana plasmática, então, seria a casca dessa laranja. A membrana plasmática aqui, né? Então, o núcleo a gente já falou também. Vamos ver do outro lado. Ó, o retículo endoplasmático a gente já falou, né? Tem um rugoso ali. Bom, do outro lado agora, ver se eu consigo. Ó, a gente tem essa organela aqui, ó. Essa organelazinha, ela é o lisossomo. Essa organela aqui, ó. Tá? Lisossomo. Lisossomo. Ela é responsável pela digestão intracelular, tá? Então, a célula, ela se alimenta também, tá? Nós temos a digestão
extracelular, aquela que acontece no nosso sistema digestório, e a gente tem a digestão intracelular, que acontece dentro das células. É essa digestão que vai gerar energia no final para a gente, tá? Depois a gente tem uns palitinhos aqui, ó. Desse lado aqui nem aparece, tá? Essa organela. Na verdade, é uma estrutura que ela é responsável pelo formato da célula, né? Que a gente vai chamar de cito. Sempre que tiver a palavra cito na frente, ó, citologia, é o estudo da célula, né? Cito tem a ver com célula. Esse aqui é o citoesqueleto. Esqueleto. Opa. Citoesqueleto. Ou seja, ele é como se fosse o esqueleto da célula, tudo bem? Ele é formado, né, por túbulos, que na verdade quem produz esses tubos é essa outra organelazinha vermelhinha, que a gente já vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. Depois, ó, do citoesqueleto, você pode observar que está saindo aqui, ó, de um buraquinho na membrana do núcleo. Então seria mais ou menos esses cortes que tem aqui, ó. Desse lado a gente não tem nada falando sobre esses buraquinhos, mas é importante também. Por quê? O DNA, ele não sai do núcleo da célula, mas a informação tem que sair do núcleo, né? Então, através desses furinhos, que o RNA mensageiro vem copiar a informação aqui no núcleo, e aí ele sai de volta para o citoplasma até os ribossomos para levar a informação para produzir a proteína. Então, através desses furinhos. Isso aí a gente chama de poro, P-O-R-O, né? Poro nuclear, certo? Então, esses são os poros nucleares. Depois aqui, ó, a gente tem essa organela, né? Bem bonitinha, bem importante também. Aqui tem uma outra dela, né? Que é a organela responsável pela respiração celular. Desse lado a gente tem ela aqui, ó, né? Então tem uma aqui, outra aqui. Essas organelas são as mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela super importante para a célula, porque ela é responsável pela respiração celular. Mitocôndria. Tá? É ela que vai utilizar o oxigênio para produzir energia com a respiração celular. Depois a gente tem essa organelazinha vermelhinha, né? Geralmente você encontra lá os pares nas células, ó. As duas aqui do lado de novo. E aqui elas estão verdinhas aqui, ó, né? Essa organela é chamada de centríolo. Centríolo. O centríolo ele é responsável pela divisão celular. Ele forma fibras, que a gente chama fibras de fuso, e aí através dessas fibras ele vai fazer aquela separação dos cromossomos. Lembra que eu falei na aula passada? Centríolos. Falei na aula passada que os cromossomos eles se separam, né, para formar os gametas, tá? E aí aqui por último a gente tem a membrana plasmática de novo. Membrana plasmática. Fechou? Alguma dúvida sobre essas organelas aí? Põe no chat aí pra gente comentando, que apesar da aula estar gravada, eu tô acompanhando com vocês ao vivo aí. Bom, agora para finalizar nossa aula, aí na página 124, se eu não me engano, tem essa tabela para a gente preencher, tá? Então, nessa tabela a gente vai falar de algumas organelas, né? E as funções básicas desempenhadas por ela. Então, a primeira organela, né? A organela membrana plasmática. E aí, qual é a função básica da membrana plasmática? Então, a membrana plasmática, deixa eu
fazer um esqueminha aqui. Então, membrana plasmática, que é aquela organela que envolve a célula, né? A gente tem a célula aqui, desenhar um DNAzinho aqui. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático, né? Aqui a gente tem o complexo de Golgi. Aqui a gente tem as mitocôndrias. Outra mitocôndria aqui. Temos os ribossomos. E as organelas aí em volta, né? Deixa eu desenhar um centríolo aqui também, ó. Centríolo, tá? Essa membrana plasmática, ela envolve totalmente a célula. E ela é responsável por tudo que entra e sai na célula, tá? Então, as coisas, elas entram ou saem da célula através da membrana plasmática. E ela é totalmente seletiva. Letiva. O que é isso? Ela vai selecionar aquilo que entra. Não é qualquer coisa que pode entrar na célula. Ela é seletiva. E ela também é semipermeável. O que significa isso? Que semipermeável significa que a água entra e sai com facilidade. Então, sabe quando o alface murcha porque ele está na salada? Você temperou uma salada e o alface murchou? Porque a água que está na célula, ela passou através da membrana plasmática, tá? E aí ela acaba murchando, tá? Porque a água que estava dentro da célula sai para o meio exterior e ela murcha. Quando você coloca esse alface antes de fazer a salada numa água pura, aí vai acontecer o processo inverso, né? Como a concentração de sais dentro da célula é maior do que do lado de fora, se for água pura, a água ela vai entrar na célula através da membrana plasmática. Esse processo é chamado de osmose, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. É só para a gente ter uma noção das funções básicas desempenhadas. Então, função básica aí da membrana plasmática, a gente pode colocar que ela é responsável pela entrada e saída de nutrientes da célula. Vamos colocar entre aspas assim, ó, para ficar bem facinho de entender, o porteiro da célula. Porteiro, responsável pela entrada, responsável pela entrada e saída das substâncias, tá bom? Parede celular. A parede celular, na página anterior, ela não foi representada, tá? Então, vamos fazer um esqueminha aqui. Deixa eu desenhar uma parede celular. Vou transformar essa célula aqui, que é uma célula animal, numa célula vegetal. Célula vegetal tem parede. Então, olha aqui, ó. Parede celular, ela é mais grossa do que a membrana, tá? E ela tem uma função específica aí, que é de proteger a célula. Então, vou dar um exemplo aqui de volta na osmose. Se, por acaso, a gente colocar uma célula animal em um meio menos concentrado, né? Se a gente, por exemplo, vai fazer vamos supor que a gente está com uma desidratação, né? A gente está desidratado. Quando a gente vai no médico desidratado, a gente toma soro, não é? Se a gente tomar na veia direto água pura, H2O, ao invés de soro, o que acontece? A água ela vai começar a entrar na nossa célula. Então, imagina a nossa célula aqui. Deixa eu mudar de cor. Imagina a célula do nosso sangue e a água pura, ela começa a entrar na célula. Então, essa água pura entrando na nossa célula, ela vai encher de água e vai arrebentar, porque ela não tem a parede protegendo, tá? Então, é por isso que a gente não pode aplicar água pura na veia, que ela arrebenta. Agora, no caso de uma planta que tem a parede celular, essa parede tem essa função de proteger. Então, se você deixar lá o alface mergulhado na água,
a água vai entrar na célula, tá? Vai entrar, entrar. Só que vai entrar até o ponto da membrana plasmática encostar na parede celular. É por isso que ela não vai arrebentar. Então é como se você fosse comparar uma bexiga, você sopra a bexiga até ela estourar, seria a bexiga seria uma célula sem a parede celular. E se você colocar essa mesma bexiga dentro de uma caixinha de sapato, então a caixinha de sapato ela vai impedir que a bexiga estoure quando você assoprar ela, tá? Então, a função da membrana da parede celular é proteger, né? Opa, tá muito grosso. Proteger a célula. Proteger as células. Só que você não pode esquecer que os animais não têm. Quem tem são as plantas, bactérias e fungos. São paredes diferentes, mas tem. O citoplasma, né? Citoplasma a gente já falou, ele é responsável pelo suporte, né? Suporte das organelas. Ele é meio gelatinoso, tá? O núcleo celular. Então, o núcleo é onde a gente encontra o DNA. Ele é responsável pela divisão celular, né? Divisão celular e armazenar as informações para produzir deixa eu virar nossa, tá ficando feio, hein? Mas dá para entender, né? As características. Não sei por que deixa um espaço tão pequeno para a gente escrever. Então, divisão celular e armazenar as informações para produzir as características do organismo, tá? Função do nucleolo. Nucleolo a gente já falou também, né? Que é produzir os ribossomos. Os ribossomos, uma organela muito importante porque é ela que vai trabalhar aí na produção das proteínas, tá? E a membrana nuclear, que é essa membrana aqui, ó, que envolve o núcleo, chamado de carioteca, ela tem a função de proteger o DNA, né? Separar o DNA de todo o meio intracelular. Isso aí é bom porque fica mais específico, tá? A função do DNA, ela é mais eficiente estando separada. Então, vamos colocar delimitar o DNA. Tá bom. Pessoal, ficou claro isso aqui? Eu sei que não é o ideal, o ideal seria a gente estar junto na sala de aula, mas é o que tem para hoje, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado um pouco dessa aula. E se tiver alguma dúvida, comenta aí no chat para a gente poder ir discutindo sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima aula.